você, bem-vindo a só mais um podcast sobre ciência. Eu sou o Ricardo. Meu nome é Gabriel. Então, Gabriel, hoje a gente vai falar de desgraça e asteroide, é isso? Isso! Né? Vamos falar de desgraça e uma coisa que também pode desgraçar a vida de todo mundo. São os asteroides. Não, mas falando sério, hoje a gente vai falar de novo sobre Covid. Na verdade, a gente tem uma notícia boa, notícia ruim sobre Covid. A gente vai falar um pouco sobre o incêndio no Museu da Universidade Federal de Minas Gerais. E depois a gente vai falar um pouquinho, a gente volta para astronomia, né? Aliás, a gente vai para astronomia. A gente vai falar sobre eclipse solar e asteroides. Certo, Gabriel? Certo. Então, eu não esqueci de nada do que vai acontecer, pelo menos? Acho que não, né? Não, das notícias não. Eu posso começar agora nos apresentando como rede social, né? Por favor, Gabriel, faz o nosso jabá. Então, quem já estiver por aí, por favor, se inscreva. Nós estamos começando a ter inscritos e nós gostaríamos que esse número crescesse o mais rápido possível. Também, por favor, divulgue o canal do YouTube, tá? E curta, compartilhe, faça tudo que... Aperte o sininho, certo? Você provavelmente está no canal do YouTube. Caso você esteja assistindo, ouvindo o podcast, nós temos um canal no YouTube, certo? Você pode encontrar o nosso canal no YouTube, o nosso canal no Facebook, por só mais um podcast sobre ciência. Tá bem simples de encontrar. O logo mudou. Daqui a pouco a gente fala sobre o logo, tá? E agora que é o nosso segundo episódio, nós já sabemos onde que nós vamos hospedar o nosso podcast, certo? Nós estamos hospedando no Anchor, que, aliás, a gente gostou bastante da política, que a ideia deles é hospedar de graça e distribuir para fazer com que o podcast seja o mais democrático possível. O Anchor, ele já sobe o nosso podcast também em mais plataformas, o Rádio Public, o Pocket Podcast e o bem conhecido Spotify. Então você pode acompanhar o nosso podcast no Spotify e também nessas outras plataformas que eu falei. Sobre o logo, a gente gostaria de agradecer. Ricardo? Sim, a gente queria agradecer a Maria Amália Bondesan, que olhou o nosso logo, viu a porcaria que a gente tinha feito e falou, não, peraí, gente, deixa eu ajudar esses dois meninos. Então, Maria Amália, muito obrigado, ficou muito bom o seu trabalho, muito bom mesmo. Eu certamente não faria melhor, assim, nem de perto. Então, muito obrigado. Você também não chegaria nem no início disso. Eu certamente não teria a ideia que ela teve. Já começa aí. Então, sim, esperamos usar por bastante tempo o logo da Maria Amália. Então, obrigado, Maria Amália. Maravilha, a gente tem duas notícias, como eu comentei, sobre Covid, uma é boa e uma ruim, tá? Então vamos começar pela boa. A boa é que um grupo da Universidade de Oxford testou a dexametasona, que é um corticoide bastante conhecido, no combate ao Covid-19. É uma pesquisa bastante grande, que envolve muita gente, tem um grupo de controle muito alto, então é uma pesquisa bastante confiável, a princípio, não é? E a notícia boa é que a dexametasona, diferentemente da hidroxicloroquina, voltou com resultados positivos pra gente. Então, só rapidinho, a dexametasona é bastante conhecida, mas para quem não conhece, a dexametasona é um medicamento bastante utilizado para reumatismo, asma, alergia, no pós-cirúrgico. Então, provavelmente, se você já teve que arrancar um siso, você já tomou uma dexametasona uma vez na sua vida. E quando você combina ela com alguns tipos de antibiótico, ela serve também no combate à tuberculose. Algumas mulheres talvez conheçam a dexametasona porque tomaram no pré-parto, tá certo? A dexametasona é um corticoide também bastante utilizado nisso. Aqui no Brasil nem tanto, mas na Austrália e nos Estados Unidos ela é bastante usada. Como a gente disse sempre, né, antes de falar se é bom ou se é ruim, dexametasona é um remédio, certo? É um medicamento e medicamento só com prescrição médica. Se você principalmente esse que tem a dexametasona é um medicamento muito forte. Eu não sei se ele é tarja preta ou vermelha, mas
prescrição médica direto, né? Exato, a dexametasona é daquelas que você tem que chegar na farmácia com uma receita, senão o cara não te entrega. Esse bobear, acho que ele pede até para você assinar alguma coisa, ele dizendo que você está retirando. Se você não acredita na gente, alguns efeitos colaterais da dexametasona envolvem catarata, fraqueza muscular, perda óssea e candidíase. Companheiro, se você não sabe o que é candidíase, não procura não vai atrás. É feio, confia. Tá certo? Sim. E de qualquer jeito... Fique avisado. E de qualquer jeito, a própria pesquisa já indica também que não é para ninguém fazer, como a loucura que fizeram com a cloroquina, de ir atrás desse remédio, porque o remédio é completamente inútil. Diminuiu 1/3 a mortalidade de quem chegava a precisar de respirador, diminuiu em 1/5 a necessidade de quem precisava só de oxigênio e foi ineficaz fora desse aspecto. Ou seja, só as pessoas chegaram a precisar ou de respirador ou de oxigênio é que isso teve algum efeito. Então, é só para quem já tiver internado, possivelmente até na UTI, tá? Então, exato. É o médico que vai dar. A dexametasona não é um remédio para você tomar se você tem sintomas leves de Covid ou se você acha que está com Covid. Não é para isso, tá? Primeiro que você não vai conseguir uma receita médica para isso. Começa aí. Mas se por acaso você tem na sua casa, por algum outro motivo, você está com algum sintoma mais brando de Covid, não é para tomar, tá certo? Esse medicamento ele só foi testado com eficácia em pacientes já no estágio mais avançado da doença, como o Gabriel comentou. Pacientes já em respiradores, já tendo que usar balão de oxigênio. Nesse caso da dexametasona, como o resultado a princípio foi positivo, a OMS pediu para que aumentasse a produção mundial desse medicamento. Para que, se por acaso realmente os resultados forem positivos, que haja aí uma distribuição equilibrada, né, uma distribuição igual desse medicamento para toda a população mundial. A dexametasona é um medicamento razoavelmente barato, não é caro, de razoável, fácil acesso, e até por isso deve ser usado com cuidado, né? Você provavelmente, o que eu comentei, se você já tirou um siso uma vez na vida, você provavelmente tem uma cartelinha aí na sua casa. Então, por favor, não tome sem a prescrição médica, isso pode ser muito perigoso para vocês. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que foi publicado um estudo na Nature Medicine Letters, né, um estudo com 37 pacientes assintomáticos com Covid-19 no distrito de Guangzhou. Eu espero estar falando corretamente o nome do distrito. Se não estou, me desculpe. E esse estudo, na verdade, ele estava interessado na pesquisa do sistema imunológico das pessoas com Covid, para saber como é que eles reagiram. Muitos países apostaram na ideia de contaminação, de que todas as pessoas deveriam pegar o Covid para que essas próprias pessoas se recuperassem, desenvolvessem os anticorpos e depois desse momento nunca mais pegassem essa doença. O problema é que esse estudo que foi agora publicado mostra que esses anticorpos eles duram cerca de 2 a 3 meses apenas no sistema do paciente. Ou seja, você não estaria imune ao Covid, mesmo depois de ter superado o Covid uma vez. Então, a ideia, né, que muita gente difunde, é que se você pega o Covid, você cria um anticorpo, você está livre, você nunca mais pega. Não é bem por aí. Esse estudo mostra que os anticorpos que você gera vão durar ali entre 2 e 3 meses, depois você está livre, está disponível para ter Covid de novo. Tem vários asteriscos aí nesse artigo, né? Primeiro, a quantidade de pessoas que foram testadas, apenas 37 pacientes, é muito pouco, uma amostra assim, ínfima, vamos dizer, e com algumas consequências bem graves, não é? Porque, por exemplo, uma notícia dessa afeta a forma com que a gente vai ver as futuras vacinas, porque você cria uma periodicidade totalmente diferente para essas vacinas, certo? Se daqui 2, 3 meses você precisa, seus anticorpos já estão fracos de novo, como é que funciona, né? É uma periodicidade diferente. Isso também acabaria ou prejudicaria aquela ideia do passaporte de imunidade, que são aquelas pessoas que poderiam voltar a circular porque elas já venceram o Covid, então não teriam problema. Com essa condição, se for realmente esse o caso, não é verdade. Então você pode, de novo, acabar com a Covid, tá certo?
E tem mais algumas questões que foi alguns outros pontos desse artigo um pouco menos interessantes, um pouco menos relevantes, né? Que é a questão dos pacientes assintomáticos, eles apresentarem níveis um pouco mais baixos de anticorpos do que os pacientes sintomáticos, né? Os pacientes que têm sintomas. Tá certo? Como eu disse, né? Os próprios autores colocam lá no trabalho que a gente não pode levantar nenhuma bandeira vermelha para sim prestar atenção, mas não é para entrar em pânico, porque justamente é uma amostragem muito pequena. Essa notícia é meio, como é que é? Assusta um pouco, mas é algo para a gente ficar observando também. Com tanto tempo e tanta pesquisa sendo feita, eu acho que algo mais conclusivo deve surgir, não sei, em mais alguns meses, talvez, sobre isso. Então, você que é jovem, que tem saúde boa, que acha que é um atleta e que não vai pegar Covid, bom, você pode não pegar só uma vez, pode pegar mais de uma vez. Então, por favor, se você está de quarentena, se você pode ficar, fique. Tá legal? O Brasil deu uma boa afrouxada, falando do Brasil especificamente, deu uma boa afrouxada na questão da quarentena aí, e os números de casos estão só subindo. Então, atenção, gente, por favor. No dia 15, segundo os bombeiros, por volta das 6h25 da manhã, pegou fogo o Museu de História Natural da UFMG, certo? Entrando aí por uma lista já grande de museus do país ou de centros de pesquisa de que tem pegado fogo, né? Na realidade, isso é um sintoma de como algumas coisas no país estão sucateadas. Não tem muito mais coisa do que falar, senão lamentar muito o que aconteceu, né? E, de novo, ver que a gente continua não cuidando do nosso patrimônio. Nós tivemos, eu diria que o marco mais tenso, que foi com o Museu Nacional no Rio, né? Mas a gente tem tido casos espalhados pelo país inteiro. Assim, de cabeça, eu lembro do Butantã, teve um para o Rio Grande do Sul, mas é uma lista já muito grande de museus que estão sendo... museus e centros de pesquisa que acabam pegando fogo um pouco pelo sucateamento e pela falta de investimento do poder público, mas isso também vem um pouco em decorrência culturalmente de como o brasileiro se interessa exatamente por essas coisas, né? Exato. O incêndio no Museu Nacional deveria ter ligado aquele alerta em todos os outros museus, né? Aparentemente não foi o que aconteceu. Ou até aconteceu, porque a gente teve, na notícia, diz que um ex-diretor do museu, ele acusou o FMG de negligência porque o conselho do museu chegou a aprovar um plano para situação de emergência, só que esse plano acabou sendo barrado pela reitoria. Tá certo? Então eu diria que não aprendeu. Não aprendeu. Porque eu não sei se você lembra que o Museu Nacional ele tinha também um plano de expansão do sistema de... Tinha o projeto de reforma que tinha sido adiado. E essa reforma era exatamente por causa do risco de incêndio. Então, assim, eu diria que a história se repetindo, então a gente não está aprendendo muita coisa com as desgraças que estão acontecendo, né? Exato, né? Assumindo que o que esse diretor disse realmente é verdade, o conselho do museu se movimentou, né? Eles fizeram um plano de emergência. Se a reitoria não aprova, sabe-se lá o motivo pelo qual ela não aprovou, provavelmente motivo financeiro, né? Aí é outra história. O que se perdeu, né? Na verdade, acho que nas matérias não saiu muito o que foi atingido, mas aparentemente parte do material fóssil que tinha lá no museu acabou se perdendo, né? Acabou sendo atingido. Aí o pessoal não tem muita noção do que realmente se perdeu ou não. Lembrando que quando se atinge um... Oi? Questão desgraça, né? Só notícia ruim. Desgraça. Lembrando que quando se fala de uma tragédia dessa, é uma tragédia que não dá realmente para mensurar o que a gente está perdendo. Porque são coisas que não é algo que você possa comprar de novo, não é algo que você possa reobter, não existe isso. São peças, sempre peças históricas, a boa parte né?
e fósseis, poxa, existe uma combinação gigantesca de coisas para você conseguir ter um fóssil. Então, quando se perde... Não é algo que dá para repor, né? Eu acho que, assim, fica aí mais um alerta para que a gente pare de sucatear as universidades federais, os centros de pesquisa, especialmente os centros federais, né, que é onde está acontecendo esses problemas, e que as reitorias tomem alguma providência, né? Porque em algum momento você vai acabar perdendo tudo, né? A gente tem que parar isso em algum momento. Sim. Ufa! Isso fica feio pra gente, na realidade, também. Exato, é um país que já não é visto como alguém que olha com bons olhos para a educação, agora, pior ainda, né? Não cuida nem do que é seu. Beleza? Certo? Temos mais desgraça ou acabou? Não. Eu acho que agora acabou a desgraça. Eu acho que é o que a gente tinha de... Na verdade, assim, desgraça mais ou menos, né? De ruim mesmo. Só a questão do incêndio e a questão dos anticorpos que podem não durar para sempre, né? A parte da dexametasona é uma ótima notícia. Beleza. A próxima notícia é um pouco rápida, né? É mais simplesmente dando nota de que aconteceu um fenômeno astronômico, de certa forma, raro, que foi um eclipse solar. Aconteceu do dia 20 para o dia 21, dependendo do lugar onde você esteja. Esse eclipse ele passou em parte da África, parte do centro da África, parte ali do... Sim, parte da Ásia, pegando Índia, China, e pegou também ali o Oriente Médio, provavelmente um pouco da Arábia, um pouco da Arábia Saudita, um pouco dos países um pouco mais abaixo, né? Aqui na Europa deu para se ver um parcial no sul da Itália e foi só. Então, tipo, com esse tipo de eclipse você pode ver ou o total, que na realidade não foi total nesse caso, esse eclipse foi um eclipse anular. O que quer dizer? Quer dizer que a Lua estava numa posição em que, na órbita dela, em que ela deixava uma parte do Sol, um anel do Sol, né, exposto, e então existia a parte onde você poderia ver o eclipse anular, e depois você tem os outros lugares onde você consegue ver apenas parte do eclipse, né, a Lua passando na frente do Sol, mas só parte dela. Na verdade, apareceu na mídia isso daí por causa do fenômeno, né? Porque como toda boa mídia, ela tinha que dar um nome para isso. Gente, o que aconteceu foi, você tinha o Sol, a Lua cobriu só uma parte, ele deixou ali o anel do Sol exposto e todo mundo começou a chamar isso de anel de fogo, né? Então, é o nome bonito que a mídia encontrou. Se por acaso você não... Pode continuar, vai. Não, diga-se de passagem, não é o melhor assim, pelo menos na minha opinião, não é o melhor dos eclipses, porque dependendo da posição, no momento em que a gente está, existe a possibilidade de um eclipse total em que a Lua deixa exposta apenas a coroa solar, que aí não é o anel do Sol, é a coroa solar. Então, é outro fenômeno que é muito, muito mais bonito, que é basicamente você esconde a parte mais luminosa do Sol e você vê uma coisa que não dá para ver exatamente por causa da iluminação, que é essa, que é a coroa solar, né? Sim. Para quem não estava em parte da Europa, parte da África e parte da Ásia, você pode ir lá da Itália, viu? Parte da Europa, você pode ir no Virtual Telescope Project, é um canal online que transmitiu esse evento, e eu acredito que eles tenham lá o vídeo salvo, então você pode ver um pouquinho. Se não, você pode conferir as fotos que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Eu acho que é uma boa também. E só para dessa vez a gente dar a notícia antes que ela aconteça, o próximo eclipse ele vai acontecer no dia 14 de dezembro desse ano ainda, e esse sim vai poder ser visto em parte da África e parte da América do Sul. Então, possivelmente, em algum local do Brasil, você vai... Porque o Brasil é quase toda a América do Sul, né? Pega toda a extensão continental. Melhor esperar para ver o mapa, mas... Porque não, teve sim, Não, mas como pegou a África e vai pegar... Porque o último que pegou, ele pegou Argentina e Chile. Já estava meio que saindo, sabe? Nossa, não, sim, mas ele vai pegar a África, então provavelmente ele vai ser visível em algum lugar do Brasil. Beleza? Isso. Beleza, maravilha. Beleza. Então,
Agora sim a gente entra, ainda uma notícia, certo? Depois a gente entra no tópico principal. A gente vai falar sobre É uma notícia quase Day. um convite, né? Um convite, na verdade. É o Asteroid Day, que vai acontecer no próximo dia 30 de junho. E acho que o Gabriel tem mais notícias sobre o evento, o que é, o que não é, quem fez, quem não fez. O vídeo está saindo no dia 30 de junho, ou seja, é o dia do Asteroid Day, então é hoje que está acontecendo esses eventos. A gente vai deixar o link aqui, você pode passar o dia todo com esses eventos. Lembrando que tem atividade de todo tipo, né? Tem palestra, vai ter mesa redonda, vai ter várias coisas durante o dia todo. Acho que a gente não tem ainda o horário certo que vai começar. Acho que vai começar às 4 da tarde, horário do Brasil. Uhum. Mas, e isso falando da Unesp, tá, gente? Não sei dos outros lugares. Mas aí vocês participem, é bem legal. Acredito que o evento seja todo gratuito, certo, Gabriel? Então é só participar. Tá gratuito. E vai ser todo online, então você não precisa nem sair da sua casa pra participar. É muito bom. Começando, o que é o Asteroid Day, quando que foi que deu início, né? Estava sendo lançado mais um desses filmes hollywoodianos sobre desastre com asteroide, né? É um tema normalmente recorrente. O Greg Richters tinha contratado o Brian May. Para quem não conhece, o Brian May é o guitarrista, ele é o guitarrista do Queen. Também astrofísico. E também nas horas vagas. Ele é astrofísico. Nas horas vagas ele é astrofísico. Foi contratado para fazer algumas mídias, porque normalmente quando você faz um filme você precisa do soundtrack. E aí, conversando exatamente sobre esse tema do vídeo, surgiu a ideia. Então, em 2014, eles fundaram, na realidade, o que seria esse Asteroid Day. Eles fundaram não só o Brian May e o Greg Richters, que foram os originais da ideia, mas também a Danica Remy, presidente da Fundação B612, e Rusty Schweikart, que foi um astronauta da Apollo 9, tá? Eu vou rir todo momento que o Gabriel tiver que falar inglês, gente. Então acostumem-se com isso. Então, eles fundaram que seria uma organização do Asteroid Day, que a ideia era fazer um evento exatamente para conscientizar a população sobre o risco da queda de um asteroide, que é uma coisa catastrófica que, de fato, pode acontecer. A possibilidade é mínima, depende de que escala de tempo estamos falando. Pode cair hoje, pode cair daqui milhares de anos, ou centenas de milhares de anos. Mas existe uma possibilidade. Então, a ideia de conscientizar é a ideia de ativamente se proteger disso, né? Então, eles lançaram isso em 2016, teve o reconhecimento da ONU, e hoje em dia, desde então, todo dia 30 de junho, acontecem vários eventos organizados por vários grupos diferentes, né? A princípio é completamente livre. Tem também a organização central, né? Que, se eu não me engano, fica em Luxemburgo, a princípio. Sim, fica em Luxemburgo. Parece que Luxemburgo foi um dos países que deu ali o asilo para a organização deles e deu todo o apoio. Isso. E então, todo ano, dia 30, acontecem esses eventos. A ideia é pegar a comunidade científica, juntar com a população para discutir sobre asteroide, para conscientizar. Isso é importante? No Brasil, às vezes, a gente não consegue entender exatamente qual que é a dimensão de como a opinião pública pode influenciar na ciência, mas eu acho que os melhores exemplos vêm de outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles conseguem fazer pressão sobre o parlamento, para o parlamento fazer pressão sobre o presidente, quando o presidente quer cortar algum fundo da ciência. Então, a mobilização social é uma forma de política para se manter os fundos da ciência
eu acho que o grande objetivo mesmo do Asteroid Day é levar um pouco de ciência para fora da academia, né, gente? Que é o que a gente está fazendo aqui também. No Brasil, a gente tem essa ideia de que ciência é para poucos, fica muito limitado. Na maioria das vezes, ela nem é sempre aplicada, então fica dentro da academia se constrói o conteúdo, se constrói o conhecimento na academia, esse conhecimento nunca sai. O Asteroid Day é um jeito de fazer esse conhecimento sair. E, Gabriel, por que é dia 30? Por que todo dia 30? Então, foi escolhido o dia 30 porque o último grande evento catastrófico com asteroide foi no dia 30 de junho de 1908, no meio da Sibéria, né? É o evento conhecido como evento de Tunguska, certo? Na realidade, não se tem muita certeza se foi um asteroide ou um cometa. Também isso hoje em dia isso não interfere tanto, porque isso falando em questão de pesquisas, caminhamos para pesquisas que mostram que asteroides e cometas são como é que é, pontas de um mesmo range, sabe? Tô falando complicado, né? Tá, desculpa. De qualquer jeito, asteroides e cometas são muito próximos, então hoje se caminha muito para descobrir até que existe a possibilidade de um cometa virar asteroide e de alguns asteroides terem sido cometas, então de qual não se sabe exatamente se foi um cometa, mas foi uma queda bem forte que destruiu aproximadamente 80 milhões de árvores. Como foi no meio da Sibéria, assim, não teve vida humana que se tenha notícia de que se perdeu nessa catástrofe. Aconteceu na Rússia tempos atrás, não aconteceu? Caiu de novo? De cair? Sim. De vez em quando acontece. Então, não, na verdade foi um evento assim que foi bastante noticiado, porque foi bem forte também, que atingiu prédio, mexeu com estrutura de prédio. Eu não lembro se foi meteorito, se foi asteroide, que foi que caiu lá, mas foi na Rússia. E assim, eu tô meio perdido no tempo, então pode ser que faz assim, tipo, uns 5 anos, faz uns 10 anos. 5 anos. Faz uns 5 anos, né? Já. sim. Eu já nem lembro mais o nome da cidade. Mas foi interessante porque os russos, eles têm uma coisa lá que é tipo, se você atropelar alguém, você é responsável pela pessoa até o fim da vida. Existia gente... Espera aí que isso merece toda uma contextualização. Tá. Gente, no sistema russo, se você por acaso atropela alguém e essa pessoa não pode trabalhar por dano que você causou, você fica responsável financeiramente por aquela pessoa. Então é como se você fosse o responsável por pagar aquela aposentadoria daquela pessoa. O problema disso é que ser humano é um bicho complicado, né? Ser humano é um bicho complicado. As pessoas começaram a causar acidentes. Como assim? Olha, eu tô ali com dificuldade financeira, com esse tipo de coisa, eu vou e me atiro na frente de um carro. A pessoa me atropela, me quebra uma perna, me quebra um braço, alguma coisa assim, e aquela pessoa fica responsável financeiramente por isso. Porém, os russos não são bobos nem nada. Então, o que eles fizeram foi, existe muito, as pessoas começaram a instalar câmeras nos seus próprios carros. Por quê? Porque se acontecer um acidente, a pessoa tem que comprovar que ela não gerou o acidente. É um jeito do motorista se defender do pedestre, né? Parece bobo de pensar, mas é exatamente o que acontece. É por isso que você vê muito vídeo de origem russa, tipo, vídeo de briga, a origem é russa. Vídeo de animal passando na rua, a origem russa. Vídeo de asteroide. Né? Isso, vídeo de asteroide, meteorito caindo. É russo. Então é por isso exatamente. E aí a gente chega no ponto, porque esse meteorito que caiu numa... Isso é importante, né? Porque cair alguma coisa na Rússia não é lá grandes coisas. Afinal de contas, a Rússia tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que quando caiu em Tunguska, tipo, no meio do nada. Mas nesse caso, caiu numa região bem populosa e
tem muitos dados exatamente por causa desses carros. Os carros estavam filmando e pegava o meteorito caindo. E foi interessante porque, se não me engano, o meteorito ele despedaçou em alguns pedaços e tal, causou um certo dano e teve muito arquivo sobre isso, teve muito vídeo sobre isso, né? Sim, o vídeo, as imagens são muito bonitas, sabe? Se você não está no prédio. E veja, isso é uma prova. Meteoritos e meteoros existem, porque com o aumento da câmera, eles começaram a aparecer em maior quantidade. Já ETs não. Ou pelo menos os ETs. Né? Os ETs que visitam periodicamente a humanidade, né? Só para puxar um gancho, tem uma organização brasileira de astrônomos amadores que registra esse tipo de evento, né? Sim, na realidade tem duas. A que eu lembro de cabeça é a Abramon. Isso, eu não lembro a outra. E, se não me engano, no caso da Abramon, qualquer um pode ser o astrônomo. Basicamente, que é um lugar para colocar. Então, você disponibiliza ali a sua casa, você fica responsável pela câmera, e eles fazem toda a captura para vocês. É um jeito bem bacana de você monitorar isso. Se não me engano, eles têm alguns artigos sobre... É um projeto assim que, de tempos em tempos, aparece fazendo propaganda porque eles são bem ativos. E é um projeto brasileiro, né? Eu não sei se eles têm algum acordo fora do Brasil, mas acho que não. Eu acho que eles têm uma ou outra influência, mas a questão é que, esse tipo de coisa de você monitorar meteorito, na América do Norte, ela já é muito bem feita, sabe? O problema está na América do Sul. Lá tem uma rede muito grande, né? A Abramon acho que não é nova, mas ela ainda tem uma cobertura pequena, né? Pro território brasileiro. Sim, sim. Beleza? Beleza. E eu acho que é isso. Sobre Tunguska, porque foi o maior evento que aconteceu nos últimos tempos, e por isso se escolheu o dia 30 de junho, toda essa volta para falar do escolheu o dia 30 de junho para se pensar sobre asteroide, né? E aqui no Brasil, é só na FEG? Tem outros lugares? Não, tem outros lugares. Tem vários lugares, na realidade. Eu vi. Tem um mapa no site oficial. Eu vi que tem Cachoeira Paulista. Os grandes centros costumam ter, sabe? Eu sei que em Cubatão teve ano passado. Tinha um colega nosso lá que participou. Eu não sei se vai ter de novo. Tem Curitiba, tem São Paulo, tem São Bernardo, ou pelo menos próximo. Tem São José dos Campos. Tem no Rio de Janeiro, obviamente, onde fica o Observatório Nacional, né? Tem alguns pontos ali no Rio de Janeiro. Em São Gonçalo. Então, tem em vários lugares. Então, de novo, né? Participem. É a universidade tentando democratizar um pouco o conhecimento. A população tem que fazer a parte dela de realmente ir um pouco atrás, né? Então, o nosso editor vai colocar o link depois na descrição. Aí vocês olhem lá se tiver em algum lugar perto da sua casa, ou se não tiver, como a programação vai ser toda online, participem, bastante interessante. Sim, sim. É bom lembrar que eu não vi nos outros anos, mas pelo menos em 2017 foi o ano que a gente fez a primeira vez na FEG. O Brasil foi o recordista de número de eventos. Você participou de alguma edição que aconteceu na Unesp, não participou? Ou de algumas edições, eu não tenho certeza. Eu participei de 2017, 2018, eu não participei só ano passado. Maravilha, você podia falar pra gente mais ou menos o que aconteceu nesses outros anos. Beleza. Então, a gente pode... Assim, na FEG... Tá fora do roteiro, hein? Pô! Mas de boa. Então, em 2016... Assim, não vou falar especificamente de ano para ano, mas eu vou falar mais ou menos que a gente costuma ter. Normalmente a gente tem... durante o dia inteiro, a gente tem palestras. São palestras normalmente ministradas pelos professores, ou pelos pós-docs que trabalham ali, na área, né, do pessoal do grupo de dinâmica orbital, sempre com algum tema e numa linguagem que seja acessível para o público, né?
Na FEG nós também temos um telescópio, o MIAD. No outro ano a gente adquiriu mais um telescópio, que é o telescópio móvel para fazer missão móvel. Também esse telescópio é mobilizado para o evento. Então, é basicamente fazer a visita ao telescópio, se o clima estiver bom, observar os pontos mais atrativos que se tem no céu, né? No céu noturno. Obviamente, essa parte da atividade é à noite, ok? Também tem a observação do céu a olho nu. Essa parte é bem legal, porque aí você aprende a reconhecer constelação, né? Toda a parte de constelação, você tem sempre uma história por trás. Na realidade, existem vários catálogos, cada cultura tem o seu catálogo de constelações, então cada povo enxergava aquilo da sua cultura, né? O que a gente mais está familiarizado é com o catálogo grego, que depois foi um pouco transformado na época das grandes navegações. Então, você conta, o catálogo que a gente tem conta desde Minotauro até bússola, né? Então, esquadro, né? Então, tipo, toda a mitologia grega, e aí lá para o sul, principalmente, as constelações onde o pessoal, que os gregos não viam por causa da latitude deles, foram completadas ali durante a época das navegações. Mas várias tribos, os chineses têm seu catálogo, as tribos indígenas têm seus catálogos, eu não lembro agora, mas tem os animais da fauna brasileira estão legal. Nas constelações, então, tipo, é bem legal. Eu acho que eu peguei uma... Mas já pensou que legal você ser do signo de Jaguatirica? Pô, qual o seu signo? Mico-leão dourado. Qual o seu signo? Boto? Eu sou de Boto. Seria bem melhor, né, mano? A gente faz uma graça aqui, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Por favor. É só pela diversão, tá, pessoal? Não falem sobre essas coisas perto da gente, não é muito interessante. Não queremos brigas aqui. Qualquer dia a gente traz esse tema pra brigar. É muito fácil falar que não existe. Quero ver você trazer um astrólogo aqui e falar na cara dele que não existe. Por que não, né? É verdade, mas... Certo. Lembrando, né, esses eventos aconteciam porque era antigamente um evento presencial, né? As pessoas iam lá, levavam seus telescópios, tinha ali um divertimento para as crianças, o pessoal levava super trunfo, né, de asteroide para jogar também. A gente chegou a ter super trunfo, a gente teve o simulador de asteroide também, parte de simulação de asteroide, tinha desenho para as crianças. Eu acho que esse vai ter de novo esse ano, mesmo sendo online, questão do simulador. São as coisas que podem, né? Mas antigamente era presencial porque não tinha um negócio chamado Covid. Então, mas para esse ano o evento vai ser um pouco adaptado, né, como tudo está sendo, mas a gente vai ter bastante palestra, bastante conversa, e também tem essas questões de simulador, acho que isso vai ter também, uma recreação ali para criança. Então vai ser bem legal o evento. A gente está divulgando da Unesp, porque a gente é da Unesp, né, ou pelo menos passou por lá, mas todos os eventos aí de todos os lugares devem ser apoiados pela comunidade próxima. Tá legal? O que mais que a gente Tá legal. tem? Então eu coloquei na pauta. Agora vem a parte, a gente podia... agora vem a parte técnica, né? A gente falar o que é a gente tá falando de asteroide Day, asteroide, cometa, meteoro, e a gente prometeu uma linguagem acessível, a gente tá usando o cientifiquez aqui sem dó. Eu acho que a gente tem que começar a explicar um pouco essas coisas. Na realidade é o contrário, porque, tipo assim, enquanto você fala asteroide, as pessoas até têm uma ideia do que é. Quando você vai falar... diferença dos outros. Quando você vai para a parte científica, aí já é um pouco mais complicado. Essa palavra asteroide não é lá uma coisa tão simples de definir. Uhum. Por quê? O que acontece? O que acontece é que, basicamente, não tem uma definição tão clara. Inicialmente, você começa, você sabe que os corpos do cinturão principal de asteroides são asteroides. Ok? Mas no meio do cinturão principal de asteroides tem Ceres. E Ceres é um planeta não. Uhum. Tem como você chamar também Ceres de asteroide. Existem muitos trabalhos que ainda chamam Ceres de asteroide. Mas o que define um corpo como asteroide? Acho que esse que é o ponto. Então, eu trouxe essa pergunta exatamente porque não é uma pergunta lá muito bem respondida.
Entendi. Então a gente vai falar de corpos que podem ser chamados de asteroides, mas a gente não vai dar uma definição exata de asteroide, tá? Por quê? O que acontece? Quando você pega algumas definições, eles falam inicialmente, seriam minor planets, que é basicamente um nome genérico para alguma coisa, que você não tem uma definição muito boa, né, do sistema solar interno. Então, inicialmente seria interno à órbita de Júpiter, mas nada te impede de chamar os corpos de outros lugares de asteroide. Assim, eu pesquisei só para ver, em artigo publicado, existe até Plutino sendo chamado de asteroides. Certo? Okay. Então a definição não é lá muito boa. Ok? É mais fácil você definir o que são os outros corpos. Inicialmente... Você vai separar os asteroides dos outros corpos, dando nome para os outros corpos. No sistema solar, a gente começa com uma estrela, que é um corpo que tem maior parte da massa do sistema solar, que é o Sol, né? A estrela, e é um corpo que está em fusão nuclear. Certo? É uma estrela. Ok? Então ela não vai entrar na definição. Você tem planetas. E o que é um planeta? Planeta tem uma definição. Pela resolução que a IAU soltou em 2006, é a resolução B5. Ok? Eu vou colocar o link na descrição. Essa resolução tem apenas 2 páginas. Ela define o que é um planeta. Planeta é um corpo que orbita o Sol, certo? Ele tem equilíbrio hidrostático. O que é equilíbrio hidrostático? Significa que ele é redondo. Para ser planeta, tem que ter essa forma arredondada, ou elipsoidal. Ok? Mas normalmente é bem arredondado. Ok. E tem sua vizinhança limpa. Na realidade, a forma mais simples de entender, ele é dominante em sua vizinhança. Então, todos os outros corpos que estão próximos... Isso. Todos os outros corpos que chegam a passar perto ou cruzar sua órbita, na realidade, são, digamos assim, inferiores em escala de massa e tal. Então, essa seria a definição. Planeta não. Planeta não... Não, então, espera aí. Então, só um ponto. E é justamente nesse último critério de ser dominante na sua órbita é que desclassifica Plutão como planeta. O Plutão deixou de ser planeta porque ele não é dominante em sua órbita. Por ele não ser dominante, ele não corresponde ao último requisito, então ele foi rebaixado de categoria. Ele virou um planeta anão, que eu acho que é o que você vai falar agora. Mas basicamente o que eu ia falar é isso que você falou. O planeta anão, ele atinge todas essas... Ele corresponde a todas essas determinações para ser planeta, exceto a parte da vizinhança, ok? E planetas anões nós temos alguns aí. Temos Haumea, que pode ser que não seja planeta anão ainda, mas isso é outra história. Tem Ceres, tem Plutão, tem uma série de planetas anões no nosso sistema solar, beleza? Mas, isso é interessante. Para ser planeta anão, cometa é fácil. Fácil. Nada é fácil nessa vida. Cometa, ele é interessante porque a definição original era basicamente os pontos que os astrônomos viam borrados, certo? Além de quando ele chega muito próximo, você pode ver a cauda, um cometa é identificado quando você tem essa imagem meio difusa do cometa, exatamente por causa da cauda, né? Então, o cometa, em atividade, é um cometa. Mas nada... essa definição também é meio complicada, porque aí se um corpo tem um material, a estrutura de um cometa, mas não está em uma órbita... Como é que é? Ele não está em direção ao Sol, ele deixa de ser um cometa, isso é um pouco enrolado também. Essas definições são um pouco enroladas, né? Mas cometa é meio que sabido mais por essa situação, por causa da cauda, por causa da atividade cometária. Ok? Ok. Beleza, então... Você tem a estrela, você tem os planetas anões, você tem os cometas. O resto, você pode chamar de minor planet e você pode até chamar de asteroide. Tem esse problema de uma definição, de jogar um pouco mais para o sistema interior. Na própria resolução B5 que eu mencionei, ele fala de planeta, ele define planeta não, e no terceiro ele fala os outros corpos e depois fala cometa,
a maior parte dos asteroides do Sistema Solar. E aí ainda menciona, se eu não me engano, bom, agora eu não vou falar aqui exatamente o que ele menciona, vocês dão uma olhada lá. Mas aí a gente vai falar exatamente uma dessas coisas que eles mencionam. Por quê? Porque essas pedras, agora vamos começar a falar de pedras para não ter esse problema do asteroide. Essas pedras que não atingem equilíbrio hidrostático e também não estão orbitando um corpo, porque ainda tem isso, você tem ainda a categoria de satélite, certo? Então, eu estava esperando você entrar no satélite. Pô, quase que eu esqueço a sua área. Satélites naturais, né? Grandes satélites naturais. Satélites naturais. O corpo ele pode também ser um satélite natural. O que define um satélite natural? Ele está orbitando um outro corpo. É importante dizer, não um planeta, um outro corpo. Certo? Por quê? Porque você tem asteroides com satélites. Certo? Então, satélite não necessariamente... satélite tanto faz se ele tem ou não equilíbrio hidrostático. Por exemplo, a Lua, a nossa Lua, os 4 galileanos, né? Tem uma série de satélites que estão em equilíbrio hidrostático, mas tem uma série de satélites que não estão. Os 2 satélites de Marte, por exemplo, Phobos e Deimos. Isso, em geral, né? Phobos e Deimos é um pouco complicado porque a gente não sabe, de fato, a origem deles. Mas, em geral, os satélites que não estão em equilíbrio hidrostático, eles foram capturados em algum momento pelo planeta, capturados gravitacionalmente, certo? Eles passaram ali muito próximo do planeta, cruzaram a esfera de influência do planeta, o planeta capturou. Eles são chamados satélites irregulares. Em geral, esses corpos são os que podem apresentar uma forma mais alongada, né? Que não corresponde ao equilíbrio hidrostático. Mas isso depende muito de outras coisas, porque você também pode ter, sei lá, resultado de colisão, Então, calma, por aí afora. É o que eu ia falar. O problema de Phobos e Deimos é esse. Tem gente que defende que Phobos e Deimos foi capturado, tem gente que defende que Phobos e Deimos se formou através de uma colisão com Marte. Tá, então é outro problema. Mas, em geral, os satélites que não apresentam equilíbrio hidrostático são aqueles que foram capturados, são os satélites irregulares. Isso. Então, volte para as suas pedras. Mas vamos voltar para as pedras. Então vamos falar das pedras, ao invés de falar dos asteroides, para a gente ter uma noção de onde que a gente vai encontrar esse tipo de coisa, o que são esses tipos de coisas e por aí afora, tá? Então, a maior concentração dessas pedras seriam aí sim os asteroides, essa daí pelo menos é a unanimidade, os asteroides do cinturão principal, certo? Que fica entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter, você tem uma concentração enorme de asteroides. Você tem também asteroides esse daí você pode chamar também, porque tem uma definição para eles que coloca como asteroides, que são os asteroides internos que chegam a orbitar próximo da Terra. Certo? Então você tem os NEAs, ou se você não quiser chamar de asteroides, os NEOs, certo? NEA, Near Earth Asteroid. Você vai rir? Não vai. Tô falando em inglês, você não vai rir ainda? Não, foi bem. Ou NEO, que aí em vez de asteroides você está falando de objetos, tá? Na realidade, no sistema solar interno você tem várias classificações. Você tem os asteroides que são Mars Crossers, que são os asteroides que cruzam a órbita de Marte, como o Toutatis. Toutatis, ele, por exemplo, ele é um NEA e também é um Mars Crosser. Ele cruza a órbita de Marte e ele se aproxima muito, muito da Terra. Então você tem toda uma gama de asteroides ali. Então inicialmente, você tem o cinturão principal de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. Você tem alguns asteroides que são os gregos e troianos, certo? Os troianos. Que são asteroides coorbitais a Júpiter, ok? Também é uma região populosa de asteroides. Você tem, se eu não me engano, você tem outra ressonância com Júpiter, que é a 3:1, certo? Sim, você encontra e você tem isso. E você, ou a 1:3, agora eu não lembro se é 1:3 ou 3:1. 1:3. 1:3, isso. E você tem mais um monte de famílias de asteroides, que aí você vai chamando de famílias de asteroides que estão, né, no sistema solar interno. Que aí tem Apolo, tem Amor,
tem um monte de asteroides que seguem algumas... que aí existem lá suas definições dinâmicas, às vezes também um pouco estruturais, tá? Asteroides podem ser feitos de várias coisas, de carbonáceo, de silício, de metal. Então, você tem os asteroides de tipo S, tipo M, que é mais ou menos desse tipo, falando de estrutura, né? Do que é principal nessa estrutura. E depois disso você vai ter pedras, que aí fica complicado, você pode chamar de asteroide ou não, tem toda essa parte de definição. Também fora do sistema solar interno, ou seja, você tem os centauros, que eles ficam cruzando ali as órbitas dos gigantes gasosos. Você tem também o pessoal do cinturão de Kuiper, que é um cinturão, é um outro cinturão, tá além da órbita de Netuno. Ok? Você tem alguns objetos também que são classificados por estarem dinamicamente próximos de Plutão, né? Tem os plutinos. Então você tem esse tipo de corpo, esse tipo de pedra por todo o sistema, né? E você tem toda uma dinâmica de como que isso funciona, ok? São os planetas que mandam na dinâmica do sistema solar, fortemente na dinâmica do sistema solar, e eles que vão influenciar quando você vai passar uma dessas pedras de um lado para o outro, tá? Não vou entrar muito aqui profundo, porque a ideia principal aqui é só falar um pouco mais sobre essas pedras espalhadas, ok? Uhum. Pode continuar falando. Mais nada? Eu estou monitorando aqui o chat. Ok. E tá. E essas pedras, de que tamanho são? Alguma ideia? Quilômetros, centenas de quilômetros. Você pode ter desde centenas de metros até centenas de quilômetros. Às vezes até algumas dezenas de metros, tá? Asteroides menores. Certo? Você tem muitos dessas de centenas de metros, que são meio grandes, né? Tipo o Itokawa, que é, se eu não me engano, da ordem de meio quilômetro. Muitos desses asteroides estão em outro grupo que eu não mencionei ainda, que é o PHA. Potential Hazard Asteroid. Ok? E o que são esses? O que é esse grupo? O que são os PHA? São PHA, Potential Hazard Asteroids. São asteroides potencialmente perigosos. Então são os asteroides que a gente fica monitorando porque, além de ter um risco de colisão com a Terra, eles são perigosos, né? Porque são grandes e tem um risco de colisão com a Terra. Você tem o Itokawa, que foi visitado pela sonda japonesa JAXA é o nome da agência, Hayabusa, né? Você tem Bennu, é um desses também, você tem Totatsu, é um desses, então você tem uma série de asteroides que tem umas dimensões meio grandes que estão nesse grupo, que são asteroides, obviamente eles são NEAs, são asteroides próximos da Terra, e eles têm um risco de colisão com a Terra porque eles se aproximam bastante, então qualquer desestabilizada ali pode ser perigoso para a gente. Mas aí você manda a missão para lá para quê? Porque você sabe que eles são perigosos, você consegue estudar a órbita deles daqui. Tem algum motivo para você mandar um satélite lá para visitar esses corpos? Sim, para estudar eles in situ e trazer material para cá, né? Primeiro, sobre a forma do asteroide, mesmo aqui da Terra dá para fazer. Mas para isso a gente precisa de radiotelescópios, tá? Existem alguns radiotelescópios espalhados pela Terra, o maior em operação ainda, a não ser que o chinês começou, não lembro agora. Mas tem um radiotelescópio já bem famoso, exatamente por construir o formato do asteroide, que fica no Arecibo, em Porto Rico, certo? Ele é enorme, ele usa o relevo que ele está para conseguir fazer uma parabólica, né, e funcionar como um radiotelescópio. Você tem outros radiotelescópios espalhados, né? Esse do Arecibo mesmo, ele é auxiliado por outro radiotelescópio, porque o do Arecibo, como ele depende do relevo, ele não se mexe.
Então você tem um trabalho em conjunto de radiotelescópios no fim das contas, né? E na China estão fazendo o maior, ou já fizeram, ou talvez já esteja em atividade. Então, o radiotelescópio, basicamente, você pode captar uma onda eletromagnética, mas também você pode enviar uma onda eletromagnética para voltar. Ou seja, é como se você mandasse. Vamos pensar de uma forma simples, né? É como se você mandasse um laser, certo? O laser batesse, voltasse e você conseguisse medir as coisas a partir desse laser refletido, ok? Uhum. Então, o radiotelescópio funciona mais ou menos assim. Com isso, a gente conseguiu fazer o formato, obter o formato de vários asteroides. Essas missões, elas são importantes não só para obter o formato desses asteroides, que são corpos completamente irregulares, mas muitas outras coisas. Se a gente pega, por exemplo, a primeira missão grande mesmo, com muita ambição, que foi a Hayabusa 1, ela não só foi lá para fazer o escaneamento via laser, dessa vez sim usando laser, mas também enviar uma pequena sonda da sonda, né? Tipo um pequeno... filhote da sonda. Um filhote da sonda? Tem um nome técnico para isso, mas eu realmente esqueci. Eu não lembro. Não em português, pelo menos. E aí você coloca esse equipamento ele é mandado exatamente para estudar o asteroide nele, né? Para ficar nele, né? Que nem a Rosetta fez no cometa Churyumov-Gerasimenko. Nesses dois casos tivemos problemas. No caso da Hayabusa, ela errou o alvo, então o filhote da sonda passou reto e não atingiu. No caso do cometa, ele não se fixou no lugar certo e acabou caindo num lugar de sombra e teve problema depois para captação de energia e tal, né? Que esse foi o Philae, era o nome do equipamento, né? Mas é muito interessante você ter esse tipo de equipamento que você pode fazer medidas in situ. E a Hayabusa, ou Osiris-Rex, vai lá, então a sonda vai lá, coleta o material e manda uma outra sonda de volta para a Terra. Pior que a melhor palavra para tudo isso é sonda, né? Então, é isso. E aí você consegue analisar o material, você consegue analisar a estrutura do corpo, e como esses asteroides, todos esses asteroides, exceto o cometa, mas a Totak, Itokawa, Bennu e Ryugu, que foram das duas missões japonesas da missão americana, todos eles estão no Hazard Group, né, no Potential Hazard Group. Ou seja, todos eles podem chegar a colidir com a Terra. Se você sabe a estrutura dele, você pode ter uma estratégia, você pode montar uma estratégia de explodir o asteroide, ou talvez conseguir mudar a órbita dele, sabendo como é que é a estrutura dele. Por exemplo, uma coisa interessante que se descobriu com do Itokawa é que a densidade dele varia de ponto para ponto, de região para região. Então, tipo, essas pesquisas são muito importantes exatamente para uma eventual possibilidade de colisão com esse asteroide, a gente ter alguma estratégia de ir contra eles, né? Você falou mais alguma coisa que eu podia falar e eu não lembro o que era. A questão da mineralogia, né? A gente está interessado na mineralogia, exatamente. Justamente pela possibilidade de mineralogia. Exatamente. Tem também essa possibilidade. Existem alguns projetos hoje em dia. Obviamente não são com asteroides desse porte, de 500 metros ou de quilômetros. São com asteroides menores. Mas a ideia era poder fazer mineração em asteroides. Esse projeto inicialmente americano, tem um segmento canadense também. Inicialmente eles pensavam em fazer o quê? Capturar o asteroide, trazer, colocar em órbita da Terra e fazer mineração aqui. E capturar, você quer dizer realmente guinchar o asteroide, né? Exatamente. A ideia é literalmente guinchar o asteroide. Chegar com uma sonda lá, encapsular ele numa capa e trazer para cá. Né? Alguém pensou, eu não sei essa história quando é que isso aconteceu, mas alguém pensou que, tipo, colocar um monte de pedra voando ao redor do planeta não seria uma boa ideia. Certo? Não parece, né? Especialmente não parece, né? O Brasil não, especialmente a Terra, que está cheio de satélite artificial em volta, né? Exatamente. Então, hoje em dia tem uma ideia de se fazer o quê? De colocar eles ao redor da Lua.
É um pouco longe, né? Mas ainda é bem perto em termos de... É menos longe, em termos de distâncias astronômicas, né? É longe, mas não é tão longe, né? É um projeto bem interessante, ele meio que deu uma parada nos Estados Unidos agora, por falta de investimento. Eu vi que os canadenses estavam fazendo uma ou outra coisa. Esses projetos a gente nunca sabe se morreram em questão de pesquisa, porque o pessoal começa a pesquisar e continua, né? Mas eu acho que é algo bem interessante. Vai ter, inclusive, uma palestra no dia 30 sobre isso, lá no site da Unesp. Vai ter uma palestra, acho que do Ernesto, professor Ernesto, sobre mineralogia. Acho que ele trabalhou um pouquinho com isso daí. Não, então, é o que eu falei, tipo, a gente não sabe até que ponto que as coisas morrem com isso, porque sempre vai ter, assim, começou a trabalhar nisso, a galera vai. Então, tipo, tem muito trabalho sobre isso. Como eu falei, eu acho que eu vi alguma coisa no Canadá que tava quente, tipo, eu vi proposta de bolsa de pós-doc para isso. Já faz tempo, Ricardo, foi mal. Não, tranquilo. Então, é algo bem interessante também. Então, tipo, não é só pensar que o asteroide possa vir e matar a gente, mas talvez ele possa fornecer material, né? Assim, indo muito, muito longe, certo? Nada, ninguém tinha... Assim, deve ter gente com isso na cabeça, mas nenhuma sugestão, digamos assim, formal sobre isso. Pensando muito longe, isso poderia ser o primeiro passo para uma terraformação de alguma coisa. Como assim? Não, se você quiser transformar, sei lá, a Lua talvez seja mais difícil do que qualquer outra coisa, mas se você quiser terraformar qualquer planeta, satélite, qualquer estrutura, você vai precisar de muito material, né? Entendi. Assim, eu não tinha entendido o seu termo. Agora que eu peguei o terraformar, agora sim. Então, tipo, a ideia é, isso poderia ser o primeiro passo para isso. Mas, tipo, de um futuro muito distante, nenhuma proposta quanto a isso, pelo menos eu não sei de proposta nenhuma nesse sentido, né? Não. Acho que a mineralogia é mais para a gente realmente explorar o que esses satélites têm, esses asteroides têm. E por fim, eu acho que uma outra dimensão que a gente ainda não explorou aqui é a dimensão do fato de que estudar asteroide é importante, porque eles são como se fossem tijolinhos de sobra da construção do sistema solar. Então, alguns corpos desses, eles têm muitos dados exatamente sobre a formação do sistema solar. Né? Então, isso tem uma relevância científica absurda. Por isso que se estuda a configuração desses corpos, né? Onde é que eles estão se aglomerando, onde é que não estão. E o próprio Rafael, né, a gente estava comentando aí, ele estuda um pouco disso, de qual tipo de modelo para a formação do sistema solar atenderia esses critérios, né, os critérios de estabelecer onde é que estão os asteroides hoje. Então são pequenas pistas, né? São pequenas pistas que você tem que ir coletando. Isso. Bom, eu acho que, na verdade, o grande objetivo do trabalho do podcast hoje é divulgar o Asteroid Day, né? Que você que está ouvindo aí, que participe do Asteroid Day da sua cidade, se tiver, ou da sua região, ou qualquer um que você queira, porque vai ser tudo online. A gente trouxe o Gabriel para falar de asteroides, justamente para tentar destacar um pouquinho a importância desses corpos, né? De por que estudar eles, né? Porque também é aquela, né? Tá acontecendo um evento sobre asteroides. Se eu não sei para que serve um asteroide, eu não vou ver um evento de asteroide. Então a ideia era mais essa mesmo, saber se a gente consegue explorar os asteroides, tanto de uma maneira de, né, estudar o que significa ter uma família de asteroides numa configuração ou em outra, quanto também do ponto de vista econômico e comercial, né? A gente pode explorar, e por explorar estou dizendo minerar asteroides, né? Então, são os projetos aí que estão em andamento. Eu tenho trabalhado em dinâmica de asteroide, a gente acaba pesquisando e sabendo um pouco do asteroide exatamente porque é objeto do nosso trabalho, né? Então, às vezes eu penso como apelativo para o público em geral,
a possibilidade de uma destruição, mas na realidade asteroides, eles têm muitas coisas interessantes. Além disso, cientificamente falando, tem muitos pontos importantes no estudo de asteroides, né? Tá certo. Então, falou. Tchau, tchau.